Olá você, salve salve, como vai? Tudo bem? Tudo tranquilo, tudo em paz? Que bom que você está aqui, que bom que você veio, muito bem. Vem então, participe de mais uma apresentação de matemática e estatística e hoje nós vamos trabalhar ainda com cálculos de medidas separatrizes. Hoje o nosso estudo vai ser sobre dados agrupados sem intervalo de classe. Muito legal, muito bacana, vamos lá, acompanhe com a gente? Vamos seguir adiante? Muito bem. Muito. Lembrando que medidas separatrizes são números reais que dividem a sequência ordenada de dados, percebeu? Em partes que contêm a mesma quantidade de elementos da série. Beleza? Já vimos essa definição. Já vimos também a relação entre as medidas separatrizes, onde nós temos os quartis, os quintis e os decis, eles podem ser associados aos percentis, percebeu? Olha só que interessante, em vez de você trabalhar com uma quantidade como quartil, quintil ou decil, você trabalha apenas com percentil, que é muito mais fácil. Se você usar uma fórmula só, fica muito mais interessante, muito mais tranquilo de você trabalhar as contas. Percebeu? Não fique espantado ou fique espantada, é assim mesmo. Esse quadro você não precisa decorar ele, apenas intuitivamente você vai formar a relação entre essas medidas separatrizes. Tá legal? Vamos seguir adiante? Muito bem. Cálculo das medidas separatrizes, dados agrupados. Percebeu? Vamos usar esse roteiro aqui que vai facilitar muito o seu trabalho, muito a sua vida, no sentido de você estar resolvendo os problemas. Muito bem? Vamos lá? Passo 1. Dados da variável discreta eles já estão ordenados. Percebeu? Então você não precisa se preocupar em colocar eles em ordem. Uma vez que ele vai vir numa tabela e a tabela já vai colocar eles ordenadamente para você. Tudo bem? Segundo passo, identifica a medida com o percentil PI. Ok? Muito legal. Passo 3, calcule a posição percentil calculando I% de N. Ou seja, você vai pegar esse índice I, percebeu? Vai fazer o seguinte, I vezes N, que é o tamanho da amostra, e vai dividir esse produto por 100. O quarto passo a seguir é o seguinte, a partir da frequência acumulada da série, localiza o elemento que ocupa essa posição. Tá bom? Essas regras são simples, são tranquilas. Se você seguir ela passo a passo direitinho, você não vai ter dificuldade para trabalhar os problemas. Muito bem? Vamos para a prática então? Vamos ver como é que podemos proceder. Medidas separatrizes, grupamentos sem intervalo de classe. A nossa variável vai ser discreta. Muito bem. Vamos supor que nós temos a seguinte situação, nós temos uma tabela de frequência de dados como essa, onde xi é a variável, você pode adotar como por exemplo notas de uma turma de uma série, percebeu? Nota 2, 4, 5, 7 e 10, e cada uma dessas notas estão associadas às suas frequências, percebeu? Isto é, a nota 2 ocorre 3 vezes, a nota 4 ocorre 5 vezes e assim por diante. Essa tabelinha em série aqui você pode escrever ela extensamente. Olha só que interessante, essa série que está aqui representada por extenso é exatamente o que está figurando aqui nessa tabela. Percebeu? Olha só, a nota 2 ocorre 3 vezes, a nota 2 ocorre 3 vezes, a nota 4 ocorre 5 vezes, a nota 4 ocorre 5 vezes e assim por diante. Muito bem. Bom, lembrando da regrinha, qual é a primeira providência? Vamos calcular K1 e D4. K1 e D4. Muito bem. A primeira providência é você identificar esse percentil com a sua respectiva porcentagem, tá certo? Então nós vamos calcular da seguinte forma. Acompanhe comigo. Olha só que interessante. Veja bem. K1, se você prestar atenção, lembrar daquela regrinha lá, o K1 significa o quê? Olha lá, K1 significa P20. Então vamos escrever P20. Tá certo? É o quintil 1. Quintil vai dividir essa série aqui em 5 partes iguais, cada uma delas com 20%. Portanto, o percentil vai ser 20. Muito bem. Nosso I, então, vai ser exatamente 20. Muito bem. Então, como é que nós vamos proceder? Nós vamos proceder da seguinte forma. Vamos primeiro determinar a posição do percentil 20. E como é que nós fazemos isso? Acompanhe aqui comigo. Acompanhe comigo. Escreva o sinal de igual. Tá certo? Em seguida, vamos abrir um parênteses. Tá certo? E vamos pegar este percentil e multiplicar pelo tamanho da nossa amostra. Tá certo? Vamos fazer essa conta agora. Muito bem.
vamos determinar o tamanho da nossa amostra. Então vamos vir aqui, vamos vir aqui, deixa eu destacar um pouquinho aqui. Vamos vir aqui e pegar o tamanho da amostra. O tamanho da nossa amostra é só você somar esses valores. Somando os valores nós vamos achar 24. Então, percentil vai ser como? Vamos escrever igual, vamos pegar que valores? Vamos pegar o valor I, 20, vezes o valor da amostra, tamanho da amostra, N. Vamos passar um parênteses e vamos dividir esses valores por 100. Olha só, achamos o valor 4,8. Isso quer dizer o que? Isso quer dizer que o nosso P20 está na posição 4 ou 5, arredondando os números, 4 ou 5. Se você vier na série, olha só que interessante, 2, 4 e 5, olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, olha só, o nosso P20 vai ser que número exatamente? Vai ser o número 4, então, simples assim, P20 é igual a 4. Legal? Bacana essa ideia, não é? Muito 10, muito legal. Agora vamos calcular a posição do P40. Quem é o P40? O P40 é exatamente o D4. Então, P4 desse 4 vai ser igual a P40. Portanto, nosso índice vai ser quanto? 40, percentil 40. Tudo bem? Então vamos calcular a posição do P40. Vamos lá? Acompanhe aqui, escreva o sinal de igual. Pega o valor I, tá certo? I vezes tamanho da amostra, fecha o parênteses, vamos dividir o valor por 100, nós vamos encontrar 9,6, a posição 9,6, ou seja, está entre 9 e 10. Vamos vir na nossa série novamente, primeira posição, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima, olha lá, está na posição 5 aqui, olha só, então vamos destacar o valor 5. Então o P40 significa que o valor dele agora é 5. Percebeu? Se você quiser destacar melhor aqui, a gente pode adotar o seguinte, vamos lá, para o P20 nós vamos destacar a posição 5, então 1, 2, 3, 4, 5, vamos vir aqui e vamos destacar essa posição, vamos destacar ela, destacamos, tá certo? Agora vamos destacar a outra posição, P5, olha só, P40 é igual a 5, está na posição 10, vamos lá então na posição 10, acompanha aqui comigo, olha, acompanha comigo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vamos vir aqui, vamos destacar essa posição e prontinho. Tá certo? Olha só, calculamos o valor de P20 e P40 apenas trabalhando com a série por extenso. Muito bem. Mas geralmente essas séries são muito extensas, são muito longas, então o trabalho fica muito mais difícil, muito mais complicado e até mesmo impraticável. Para isso a gente usa a nossa tabela de frequência. E como é que nós vamos localizar então a posição desses elementos, dessas medidas? Usando a tabela de frequência na coluna de frequência acumulada. Percebeu? Então vamos lá, vamos fazer essa continha aqui, vamos determinar essa série. A primeira frequência é a própria inicial, tá certo? A seguinte vai ser igual à frequência anterior mais a atual. Clicando, obtivemos o valor somado e vamos passar a fórmula para as outras células. Prontinho, aqui está a nossa coluna de frequência acumulada. Perceba que olha só, 3, 8, 16, 22 e 24 são os números que representam a frequência acumulada. Percebeu? Muito bem. Vamos praticar agora. Vamos ver para a posição P20. Como é que a gente consegue localizar P20? Olha lá, fizemos a conta, achamos o valor 4,8, aproximadamente 5. Muito bem. Venha na tabela e analise linha a linha. Olha só, a primeira linha, nós temos a frequência acumulada 3. Isso significa que, olha só, ela começa da posição 1 até a terceira posição. Percebeu? A segunda linha, o 4, olha lá, começa da posição 4 e vai até a oitava. Olha lá, então está aqui, olha só, o P20 está nessa linha. Então nós vamos assinalar e vamos destacar essa linha. Vamos passar uma cor bonita, vamos pegar uma cor legal aqui. Vamos pegar a cor bacana, prontinho.
está assinalado. Se você vier aqui, olha só que número é, número 4. Percebeu? Aqui está, número 4. Muito bem, muito legal. Vamos calcular agora a posição do P40, 9,5, provavelmente 10, entre 9 e 10. Se você seguir o raciocínio, olha, aqui vai até a terceira posição, aqui vai até a oitava e aqui vai até a 16ª. Olha só, da 9ª à 16ª. Portanto, o nosso P40 está aqui, olha só. Vamos passar uma cor legal também, vamos passar uma outra cor legal. Vamos lá, vamos destacar, prontinho, já está destacado. Percebeu que simples? Viu só que bacana? Em vez de você trabalhar com a série por extenso, você pode trabalhar com a coluna de frequência, que é muito mais prático, muito mais interessante. Tá bom? Muito bem. Tendo feito essas continhas, é interessante você procurar interpretar os resultados. Por exemplo, P20, o que significa P20? Significa o seguinte, olha só, presta atenção nesse valor 4, significa o seguinte, 20% dessas notas são menores ou iguais a 4, percebeu? São menores ou igual a 4, percebeu? E os outros 80% das notas são maiores ou iguais a 4, percebeu? Então esse percentil 20, o P20 vai dividir essa série em duas partes, tranquilo? A mesma coisa acontece com o P40, o percentil 40. O que é que vai acontecer aqui? Vai dividir essa em duas partes, aonde nós temos o seguinte, olha só, a partir desses 5 aqui, olha só, 40% das notas são menores ou iguais a 5, percebeu? E 60% das notas são maiores ou iguais a 5. Legal, essa ideia é bacana, não é? Muito 10, muito interessante. Tudo bem? Você achou o assunto bacana, interessante mesmo? Vamos fazer mais um exercício, vamos praticar com mais um exercício. Imagine que você tem agora a nossa variável idade, de 17 a 21 anos. Percebeu? Aqui estão as nossas frequências, tá certo? Nós queremos calcular Q1 e Q3, tá certo? Nós queremos calcular Q1 e Q3. Muito bem. Podemos verificar que a nossa frequência simples aqui vai ter que tamanho de amostra. Se você somar, olha lá, 50. Então o tamanho dessa amostra é 50. Vamos definir também as frequências acumuladas. Acompanhe comigo. O primeiro valor é tranquilo. O segundo vai ser o valor anterior mais o valor da coluna. Teclando Enter. Muito bem. Vamos distribuir a fórmula para as próximas células. Beleza? Olha só que interessante. Aqui está a nossa tabela de frequência acumulada. Percebeu? Aqui está a série também, representando esta tabela. Muito bem. Agora precisamos identificar Q1 e Q3 com os seus percentis. Q1, como você já sabe, representa o P25. Tranquilo? Então vamos escrever P25. Portanto, o nosso I vai valer quanto? Vai valer 25. Tá certo? Vamos calcular a posição de Q1? Vamos lá, acompanhem comigo. Olha só que interessante, olha só como é que é fácil. Escreva o sinal de igual, abre um parênteses, pega o valor de I, tá certo? E você vai multiplicar pelo tamanho da amostra, que é 50. Tá certo? Fecha o parênteses, vamos dividir esse produto por 100. Nós já achamos a posição 12,5. Muito bem, olha só que interessante. Então, se você partir para a tabela ou se você escrever a sequência e for fazer a contagem, você vai identificar o seguinte, olha só, a primeira linha vai da primeira posição até a terceira, percebeu? A segunda linha vai da quarta posição até a 18ª, opa, então está aqui, olha só, percebeu? Então Q1 está nesta linha aqui, nessa sequenciazinha pequena aqui, nesse trecho. Então vamos assinalar, vamos passar uma cor bacana, vamos pegar um amarelinho. Beleza? Muito legal para destacar. Se você olhar com atenção, que valor que nós temos? Valor 18. Então Q1 é o valor 18. Percebeu? Se você for fazer a contagem do primeiro até o 12º ou 13ª posição, você vai achar o valor 18, que corresponde a quem? Ao Q1. Muito bem. Tranquilo, não é? Joia. Então vamos agora fazer a conta para o Q3. Q3 quem você acha que é? Com certeza é o P75. Muito bem. P75, o I corresponde a 75. Muito bem. Posição para Q3, como é que nós calculamos mesmo? Escrevemos o sinal de igual. Vamos
abrir um parênteses, tá certo? Vamos lá, vamos pegar 75 vezes o tamanho da amostra, que é 50. Vamos dividir este produto por 100. Fazendo a continha, vamos achar 37,5. 37ª posição. Muito bem. E agora, como é que nós procedemos? Da mesma forma, vamos vir na tabela e vamos procurar em que posição está o nosso Q3. Aqui a gente sabe que vai até a 18ª posição. Aqui a gente sabe que vai até a 35ª posição. 19ª até a 35ª posição. Tá certo? E aqui, olha só, vai da 36ª posição a 43ª. Então está aqui, olha só vamos destacar. Vamos passar uma cor bacana, vamos vir aqui na paleta, pegar uma cor legal, vamos pegar esse azul aqui, muito bem, olha só que bacana. Percebeu? Então, quem é o Q3, tá certo? Quem é o Q3? Olha só, quem é o Q3? Na verdade é o P75, olha só, é o número 20, a idade 20. Então, vamos escrever 20 aqui. Percebeu? Fácil, não é? Só você trabalhando com as informações bacaninhas da frequência acumulada, você consegue identificar onde está o seu percentil e simplesmente você localiza ele. Tranquilo? Como é que nós interpretamos esse resultado? Como é que nós podemos ler esse resultado? Vamos prestar atenção aqui, olha só. P25, olha lá, P25, tá certo? P25 é 18. Isso significa o quê? Presta atenção. 25% dos alunos têm 18 ou menos anos, tá certo? Tem 18 ou menos anos, 25%. Os outros 75% dos alunos têm 18 ou mais anos. Percebeu? Então, divide a série em duas partes. Tranquilo? Q3, que é Q3? Olha só, Q3, olha só, é 20. Significa que 20, que é essa idade aqui, olha só. O que é que ela divide? Ela divide da seguinte forma, olha lá. 75% dos alunos têm 20 ou menos anos, olha lá, 20 ou menos anos. Percebeu? E os outros 25% dos alunos têm 20 ou mais anos, né? De 20 a 21 anos. Tranquilo? Bacana essa ideia, muito legal, né? Para quem está fazendo trabalhos de pesquisa e poder avaliar os seus dados, fazer os seus estudos, é muito interessante essas ideias. Tranquilo? Vamos só fazer mais um caso para a gente fixar bem as ideias? Acompanha aqui comigo, olha só que interessante. Olha que situação nós temos agora. Vamos lá, vamos colocar aqui. Tá certo? A nossa variável o que é? Número de faltas de funcionários numa empresa. Tá certo? Então você tem o número de faltas de 0 a 8 faltas e aqui está a frequência que ocorre cada uma delas. Certo? Então, como sempre, vamos calcular o tamanho da amostra. Percebeu? Vamos vir aqui. Calculamos o tamanho da amostra. Olha só, nós achamos 383. Certo? Vamos buscar um pouquinho mais de ajuste aqui. Muito bem, assim ficou um pouquinho melhor. Agora vamos calcular, vamos determinar a frequência acumulada. O primeiro caso é tranquilo, tá certo? O segundo vai ser o que? A soma do primeiro caso mais o seguinte, mais a outra frequência seguinte. Percebeu? Vamos distribuir a fórmula agora, com cuidado, chegamos aqui. Percebeu? 383 bateu com 383. Aqui, se você quiser escrever o símbolo da soma, é legalzinho, é bacana. Você vem aqui e ó, inserir. Percebeu? Muito 10. Bom, o que nós vamos calcular aqui? Q1, Q2 e Q3. Percebeu? Q1, Q2 e Q3. Muito bem. Quem é Q1? Você já sabe que Q1 corresponde ao percentil 25, P25. Portanto, nosso I vai ser quem? Vai ser 25. Percebeu? Então aqui a posição para esse número aqui. Como é que nós vamos determinar a posição para esse número? Olha só, a posição de P25. Como é que nós calculamos esse número? Acompanha aqui comigo. Você vai vir escrever o sinal do igual, abre um parênteses, aí você vai multiplicar I, tá certo? Que é o índice, tá certo? Nosso índice I vezes o tamanho da amostra, fecha o parênteses e vamos dividir por 100. A posição está em 95,75. Percebeu? Então, quem vai ser o P25? Então vamos escrever aqui. Quem vai ser o P25? Acompanhe aqui, veja pela tabela de frequência que é o seguinte. Aqui vai até a 20ª posição.
Aqui vai até a posição 62 e aqui vai até a posição 115. Olha lá, posição 61 até a posição 115. Então é esta linha aqui, olha só. Vamos destacar. Vamos vir aqui, vamos destacar com uma cor também. Muito bem, destacamos então. Então perceba que olha só, quem é o nosso P25? Quem é o nosso P25? Olha lá, é o valor 2. Então é a nota, é a falta 2. Percebeu? Bacana essa ideia, não é? Feito esse caso, vamos fazer agora o P50. O P50 nada mais é do que o quê? Q2. Q2 quem é na verdade? A mediana, ou seja, vai dividir os dados exatamente metade antes e metade depois do valor que a gente achar aqui. Percebeu? Então vamos calcular a posição? Vamos lá. Escreva o sinal de igual. Abra um parênteses, tá certo? Precisamos destacar o valor aqui. Daqui a pouquinho eu escrevo. Vamos só elaborar a fórmula. Esse valor vezes o tamanho da amostra. Abra um parênteses. Vamos dividir por 100. E devemos achar um número aqui, tá certo? Esse I aqui, você sabe que é 50. Olha só. Aqui é P50. Só completar. Tranquilo? Então que posição está a nossa mediana? Ó, é a posição 191. Posição 191. Então acompanha aqui comigo. Olha aqui. Aqui vai até a posição 115. Posição 191 vai estar aqui. Ó, vai estar entre a posição 116 e 240. Então assinale aqui. Olha. Então vamos assinalar aqui. E também vamos passar uma cor. Vamos passar uma cor. Um laranjão. Vamos deixar de laranja. Fica bacana. Fica legal. Muito bem. Então quem é P50? Então anote quem é P50. Quem é a nossa mediana? Olha lá. O valor dela quem é? É o valor 3. Então escreva 3. Legal, né? Muito bem. Quem é agora? Olha só. Quem é agora aqui? Quem é agora nossa próxima medida que separa? Aqui, a nossa próxima medida separa 3. É o Q3. Q3, logicamente, é o P75. P75, então o I corresponde a que valor? 75. Tranquilo, simples assim, percebeu? Muito bem, o que é que fazemos agora? Vamos determinar a posição do P75. Escreva igual, abra um parênteses. O produto vai ser agora I vezes N. Então vem aqui I vezes N. Fecha o parênteses, divida por 100. Quando você fizer a conta, você vai achar a posição 287,25. Muito bem, muito interessante. Então, olhando a tabela de frequência, aqui vai da posição 116 a 240. Percebeu? Então, aqui vai da posição 241 até a posição 324. Se você analisar a posição, vai estar aqui, olha. Aqui, então vamos passar uma cor bacana para destacar. Por exemplo, essa corzinha aqui. Muito bem, se você acompanhar a linha, o nosso valor é 4. Então nós temos 4 faltas para P75. Então, percentil 75 vai corresponder a 4 faltas. Percebeu? Bacana, não é? Muito 10, muito interessante. Se você olhar com atenção agora, a gente pode tentar definir o que significam esses números 2, 3 e 4. Percebeu? Então vamos acompanhar uma das definições, uma das ideias que você pode associar a esses números. É o seguinte, vamos pegar o P25, olha só, 2 faltas. Isso significa o quê? Vamos acompanhar aqui, vamos acompanhar a ideia. Olha lá, 20% dos funcionários têm 2 ou menos faltas. E os outros 75% dos funcionários têm 2 ou mais faltas. Percebeu? P25 vai dividir em 2 classes, em 2 partes, onde 25% tem menos, que tem 2 faltas ou menos, e os outros 75% têm 2 ou mais faltas. Legal, né? Muito bem. E o P50, que é a nossa mediana, significa o seguinte, olha lá que legal. Metade dos funcionários tem até 3 faltas. Metade dos funcionários tem até 3 faltas. Ok? E a outra metade tem mais ou 3 faltas, tá certo? Tem um número de 3 faltas ou mais. Percebeu? Olha só que interessante. Metade tem até 3 faltas
e a outra metade tem de 3 faltas até 8 faltas. É uma das leituras que você também pode fazer. Muito bem, muito legal. Próximo a gente analisar quem é o P75. O que significa? Significa o seguinte: 75, olha lá, 75% dos funcionários tem até 4 faltas. Você pode fazer essa leitura, percebeu? Tem até 4 faltas. 75% dos funcionários tem até 4 faltas e 25% dos funcionários tem de 4 a 8 faltas. Percebeu? Olha só que interessante. Então, uma análise bacana que você pode fazer de uma situação como essa é exatamente isso. Vocês podem estabelecer os percentis que for necessário, tá certo? A porcentagem que for necessária para você avaliar como é que se comporta os dados, a série que você está estudando. Tá legal? Muito bacana essas ideias, né? Onde é que você pode usar isso? Nas suas investigações, quando você estiver fazendo algum trabalho acadêmico ou quando você estiver fazendo alguma pesquisa que você queira avaliar essas informações, tá bom? Olha só como você ficou contente. Com certeza você gostou desse conteúdo, não foi não? Muito bem. Se você tiver um tempinho, tiver sossegado, com calma, dê uma passadinha lá no meu blog, que tem sempre algumas listas de exercícios para você praticar esse conteúdo que você aprendeu com a gente aqui agora, tá bom? Tá legal? Nos vemos numa outra ocasião. Muito obrigado por comparecer.